Glória a Deus, amém. Abre comigo a tua Bíblia, Atos capítulo de número 19. Declaramos prosperidade, bondade, misericórdia, proteção e crescimento sobre a vida de todos que semeiam na casa do Senhor. Vamos dar um aplauso a Ele por esta hora tão especial. Dê glória a Deus. Deus é quem tem nos sustentado em tudo, tem nos abençoado em tudo, para a glória do Senhor Jesus, amém. Estamos felizes por estar na casa do Senhor, mais um dia. Quero que você abra comigo sua Bíblia em Atos capítulo de número 19. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 1 ao verso de número 11. A gente tem se esforçado ultimamente nesse processo de leitura da palavra. A leitura da palavra deve ser um ponto alto no culto da igreja, amém? Na celebração cristã, a leitura da palavra deve ser um ponto alto. Quero que você mantenha o costume da Bíblia, irmãos. Mantenha o costume da Bíblia, mantenha o costume de uma vida de devoção. Tenha sempre uma caneta, vai ajudar você a marcar, anotar, e você extrair o melhor do texto. A gente está vivendo tempos, onde a gente precisa cada vez mais estar sólido na palavra. A palavra é o alicerce que sustenta a igreja. Movimentos passam, empolgações passam. A gente gosta quando tem algum movimento na igreja, é maravilhoso, mas isso é uma cerejinha. O que sustenta a gente é o arroz e feijão, é ou não é? O que sustenta a gente é a comida sólida de cada dia. Dá para dar uma variada, de vez em quando fazer uma coisa mais diferente, um negócio assim mais bacana? Dá, mas é essa base bíblica que sustenta a igreja. E eu vejo que hoje algumas pessoas estão perdidas em doutrinas básicas da igreja, e a gente faz um esforço para que a gente possa aqui de alguma maneira compartilhar a palavra de Deus. Então abre comigo Atos capítulo de número 19, esse é um ponto muito importante no progresso da igreja. Eu creio que ele vai trazer para nós uma resposta. Atos capítulo de número 19, verso de número 1 ao verso de número 11. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Encontrou alguns discípulos, verso 2 é o nosso verso chave, e perguntou. O que ele perguntou? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E o que eles responderam? Não. O que eles responderam? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Nós estamos falando de gente que tem uma grave falha doutrinária, embora esteja na igreja. Eles nem sequer ouviram que havia Espírito Santo. Vamos seguir o texto. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, falando de João Batista. Responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria, mas aquele que viria já depois dele, isto é, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o que aconteceu? Veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar, e eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns desses endureceram e se recusaram a crer, começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Paulo fez o quê? Afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano.
Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Amém? Vamos ler o verso de número 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Amém? Olhe para mim, por favor. Olha aqui. Paulo chega à grande cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito idólatra, era uma cidade da Ásia. Ela adorava num templo gigantesco da deusa Diana. Era algo assim colossal, uma maravilha do mundo antigo. E Paulo agora chega nessa cidade, encontra um grupo de discípulos, e aí ele diz assim: tudo bem, como é que vocês estão? Pai do Senhor, irmãos. E os irmãos dão uma paz para ele, e ele diz: e aí, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles olharam assim: Espírito Santo? O que é isso? Percebe que às vezes as pessoas acreditam na mensagem, mas não recebem toda a informação. A vida cristã é um processo de conhecimento, é um processo de amadurecimento. Estes homens estão sendo chamados discípulos. De alguma maneira a mensagem chegou a eles, mas estes homens não têm o conhecimento do Espírito Santo. Ele diz assim: mas vocês foram batizados como? E eles disseram: a gente recebeu o batismo de João. João disse que depois dele haveria de vir. Ei, eu quero te dizer, já veio. A boa notícia é que nós não precisamos esperar. Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já subiu ao céu, Jesus já derramou sobre nós o Espírito Santo. O que eu quero te informar é que Deus completou sua obra em nossa vida. Quantos podem dizer amém? A pergunta é: vocês receberam o Espírito Santo? E ele diz: nós nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Irmãos, nós aprendemos a ter na igreja ambientes saudáveis, nós aprendemos a fazer da igreja ambientes agradáveis, nós nos desenvolvemos como pastores para pregar mensagens que ensinam a pessoa a ter uma vida melhor. Mas eu vim te dizer, nada disso tem valor, nada disso tem sentido, se a gente não tiver uma vida de comunhão cheia do Espírito Santo. Aleluia! Nós nem sequer ouvimos, nós nem sequer sabemos que existe Espírito Santo. O Espírito Santo é uma promessa para a igreja, o Espírito Santo é uma verdade para a igreja. E eu queria desafiar você que ainda não é cheio do Espírito Santo, a buscar e consagrar nesses próximos dias para ser cheio do Espírito Santo. Para você que já é cheio do Espírito Santo, eu quero desafiar você a se encher ainda mais do Espírito Santo e transbordar, porque o Espírito Santo pode ser facilmente ignorado, o Espírito Santo pode ser facilmente desprezado, o Espírito Santo pode ser facilmente deixado de fora. Mas eu vim dizer para você que hoje o Espírito Santo continua atuante na igreja, o Espírito Santo continua operante no meio do povo de Deus. Há algum tempo existe 2 correntes teológicas. Eu não gosto muito de tratar de teologia no culto, mas às vezes é bom para que você tenha um pouco mais de ferramenta e de bagagem. Existe 2 correntes teológicas que divergem no tema que eu estou tratando com vocês. Existe uma corrente teológica chamada cessacionista. Qual que é o nome? Vocês aprendem muito rápido, né? E existe uma outra corrente teológica que é chamada de continuista. Cessacionista, eles dizem que a obra do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo cessaram na era apostólica, cessaram com os apóstolos, quando os apóstolos morreram. O último apóstolo foi João, e eles dizem assim: cessaram os dons. Agora, existe uma outra corrente teológica da qual a gente faz parte, amém?
que é uma corrente continuista. O Espírito Santo continua operando, o Espírito Santo continua batizando, o Espírito Santo continua dando profecia, o Espírito Santo continua curando, o Espírito Santo continua expulsando demônios, o Espírito Santo continua sendo o poder, o fogo, a chama viva de Deus dentro da igreja. A igreja não pode se contentar com a luz, com o telão, com a parede preta, com o bom instrumento. A igreja precisa buscar ser cheia do Espírito Santo cada dia. A igreja não pode se contentar com um pastor fazendo uma excelente prédica e apresentando um bonito argumento. Não, o Espírito Santo vai estar de manhã quando você levantar, vai estar na hora do almoço quando você for almoçar, vai estar de tarde quando você voltar no trânsito, e vai estar de noite quando você deitar. Eu não vou estar lá toda hora, os pastores não vão estar lá toda hora. Não é toda hora que tem piano, tem luz, tem música, mas toda hora tem a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Ele vai incendiar pessoas nesta noite, ele vai queimar o seu coração de novo. Houve um homem na Inglaterra chamado John Wesley, e ele começou um movimento chamado Coração Abrasado. Depois pesquisa a história. É o coração das pessoas pegando fogo no culto, é o coração das pessoas pegando fogo na oração. O que eu quero hoje? Que o seu coração seja abrasado, que o seu coração seja uma chama viva. Perguntaram a Charles Spurgeon, príncipe dos pecadores, para ele como produz avivamento. Ele diz: acenda uma fogueira no púlpito e o fogo que pegue pelos bancos. Perguntaram o que as pessoas iam ver quando ia. Uma revista inglesa perguntou para uma pessoa o que acontecia quando Wesley estava pregando, e falou: tem um homem pegando fogo, quem não quer ver um homem pegando fogo? Irmãos, essa tem sido a minha oração. Eu quero pegar fogo no altar, mas não quero pegar fogo para fazer firula, não quero pegar fogo para fazer dancinha de TikTok, não. Eu quero pegar fogo para que a palavra entre no coração, para que pessoas venham as lágrimas diante do Senhor, confessar seus pecados e andar na liberdade do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Deus, incendeie sua igreja mais uma vez. Deus, incendeie sua igreja mais uma vez. Vamos olhar para as promessas do Espírito Santo. Eu já devia estar mais adiantado na mensagem, ainda estou só no começo. Evangelho de João, capítulo de número 14. Põe para nós na tela, deixa a sua Bíblia aberta aí em Atos 19. O pessoal vai ajudar a gente com rapidez e habilidade aqui, ó. Meu Deus, tchum. João 14, verso número 16. 16. João 14, 16. Vamos ler palavras de nosso Senhor Jesus. Vamos lá, toda a igreja. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. 17. Vamos lá? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Leia, leia, leia. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. É o Espírito Santo conosco e em nós. Aleluia. Levante a mão e diga: comigo e em mim. Ele é a companhia que vai ao seu lado e a força que te sustenta por dentro. Segura na mão de alguém e diga: o Espírito Santo é o companheiro que não te deixa e a força que te mantém de pé. Quantos podem aplaudir e glorificar o Espírito Santo de Deus neste lugar? Anote esse texto, leia João 14. Jesus promete o Espírito Santo a partir daí. Olha o que está escrito em Joel, capítulo de número 2. Joel 2, 28 e 29. Joel 2, 28 e 29. Vamos lá? Profeta Joel, lá atrás, já está aqui, ó. Vamos ler todo mundo?
É bom a leitura, é bom a gente receber a palavra. Todo mundo comigo. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os brasileiros também. Os seus filhos e suas filhas farão o quê? Profetizarão. E os velhos terão sonho. E os jovens terão visões. 29, põe aí. Até sobre os servos e as servas, o que ele vai fazer? Derramarei do meu espírito naqueles dias. Ei, nós estamos nos dias do Espírito Santo. Bate no ombro de 2 ou 3, diga: os dias do Espírito Santo não terminaram. Bate no ombro de outra pessoa e diga: os dias do Espírito Santo não terminaram. Aleluia! O Espírito Santo paira sobre nós. O Espírito Santo está ao nosso lado. O Espírito Santo queima como chama dentro do nosso coração. Deus, eu oro nesta tarde, batiza a tua igreja mais uma vez com o Espírito Santo, e que nós sejamos cheios da sua promessa. Alguém pode dar glória a Deus aí? Alguém pode louvar o Senhor? Alguém pode orar em línguas aqui? Alguém pode dizer: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo? Vamos olhar com cuidado, para que a gente não caia em nenhuma armadilha. Vamos olhar como a igreja se comporta no relacionamento com o Espírito Santo. Eu não tenho muito tempo, por isso que eu falo que eu não gosto de tratar questões teológicas muitas vezes no culto, mas eu vejo que é necessário e importante. Atos capítulo de número 2, vamos pegar a Bíblia. Atos capítulo de número 2, o verso é o verso de número 4. Atos capítulo 2, verso 4. Pega uma caneta, grifa isso na tua Bíblia. Grifa isso na tua Bíblia. Você tem que começar a aprender a rabiscar a tua Bíblia, irmão. Geralmente, experiência pastoral, disse geralmente. Eu disse, vocês não, eu disse. Experiência pastoral. Eu disse, geralmente, uma Bíblia inteira pertence a uma vida quebrada. Geralmente, uma Bíblia toda quebrada, esfacelada, pertence a uma vida que está inteira. Porque tem muita Bíblia que só conhece a igreja e o porta-luva do carro. Revelado foi, irmão. Deus me mostra o oculto e o secreto. Atos 2, verso 4. O que diz na nossa Bíblia? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu não quero dizer que o Espírito Santo só nos faz falar em línguas, mas eu quero te dizer que é uma evidência fortíssima, porque todas as vezes que o Espírito Santo desce na Bíblia sobre pessoas, elas são tomadas por um fenômeno chamado glossolalia, que é a sua língua começando a falar idiomas desconhecidos. Começando a falar idiomas desconhecidos. Somado a uma atividade profética. A igreja não vai ficar em silêncio se estiver cheia do Espírito Santo. A igreja vai ter resposta se estiver cheia do Espírito Santo. A igreja vai defender a fé se estiver cheia do Espírito Santo. A igreja vai ter coragem se estiver cheia do Espírito Santo. Pastor, o que virá? Eu não sei o que virá nesse mundo tão louco que a gente está vivendo, mas eu quero estar tão cheio do Espírito Santo, tão cheio da presença de Deus, que eu vou ter resposta, vou ter sabedoria, vou ter saída, vou ter poder, vou ter ânimo, vou ter coragem. Você, pergunte a você, há quanto tempo você não tem uma experiência viva com o Espírito Santo? Eu já sou crente há muito tempo. Quero te mostrar uma coisa. As mesmas pessoas de Atos capítulo de número 2, agora estão em Atos capítulo de número 4. As mesmas. Algumas a mais, mas o mesmo grupo, vamos assim chamar, ok? Os crentes de Jerusalém, Atos 2 e agora Atos 4. Verso de número 31. Atos 4, 31.
que a Bíblia diz? Vamos lá? Leia, igreja. Depois de orarem, o que aconteceu? Tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vai ter ousadia, vai ter terremoto, vai ter presença. Percebe que a igreja de Jerusalém recebe uma outra onda do Espírito Santo agora? Aí alguém pode dizer, está vendo? Era a igreja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos. Pois bem, Atos capítulo de número 10. Atos capítulo de número 10. Se você está com a Bíblia aberta, você vai notar no verso de número 1, que agora já não estão mais na Judéia, estão na Cesareia. Você vai notar que agora já não é mais crentes judeus, mas é um centurião, um soldado romano. Agora é um italiano, soldado em outro lugar. Mudou a geografia, mudou a etnia, mudou o povo, mas o processo continua o mesmo. Olha o verso 44, eu só adiantei aí para você ter uma noção que houve uma mudança geográfica e de etnia. Verso de número 44, vamos ler. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Oh meu Deus! Enquanto Deus estava falando pela boca de Pedro, o Espírito Santo estava pairando, descendo, tocando, visitando. Verso de número 45, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de quê? De que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Verso 46, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus, igual em Atos, Deus fez na igreja de Jerusalém. Deus começou com a igreja dos gentios e está derramando aqui hoje em Suzano sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sim, eu quero o poder do Espírito Santo na igreja. Alguém pode dar glória a Deus aí? Alguém pode acender a chama dessa noite? Voltemos para o nosso texto de Atos 19. Agora a gente já está cruzando fronteiras. Os anos estão passando. A igreja começa a se espalhar por cidades e vilas, outros territórios, outros povos, outras pessoas. E de repente o apóstolo Paulo agora chega em uma cidade que tem um grupo de pessoas reunida com boa intenção, desejosa de saber, com a promessa do Messias, com o batismo de João Batista. E ele faz uma pergunta: irmãos, nós estamos falando de alguns anos depois, 20 anos, 25 anos depois do Pentecoste. E eu ouvi isso, Rodrigo. Ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Estamos falando de 25 anos depois, mãe. E ele está dizendo: nós nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser o Deus esquecido. O Espírito Santo não pode ser o Deus desprezado. O Espírito Santo não pode estar fora das nossas conversas. É Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o Deus Pai que nos amou, o Deus Filho que morreu por nós, e o Deus Espírito Santo que habita dentro de nós com poder e grande glória.
Se fosse segundo o pensamento de alguns, Paulo podia dizer: poxa gente, que pena, se vocês estivessem lá no dia de Pentecoste, alguns anos atrás, se vocês estivessem na igreja de Jerusalém, algum tempo atrás. Mas sabe o que Paulo fez? Verso de número 6 do capítulo 19, a gente precisa ler isso, a gente precisa decorar isso. Alguém pode ler comigo aqui, por favor? Eu vou contar 3, vocês leem, vamos lá, 1, 2, 3. Deus está dizendo: em outras épocas, em outros lugares e com outros povos, eu continuo operando como Deus. Ele está dizendo: foi em Éfeso, é em Suzano, foi naqueles dias, é também nos dias de hoje. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre nós mais uma vez. Mas o problema é que enquanto eu estou pregando, você já se distraiu olhando para o celular. O problema é que enquanto eu estou pregando, você está pensando em algumas coisas que estão fora deste ambiente. O problema é que enquanto eu estou pregando, sua mente não consegue mais se concentrar. Você está tomado de tanta distração e de tantas informações, e Deus está dizendo: se desligue, se desconecte, faça deste lugar o teu retiro, faça deste lugar o teu refúgio, faça desta hora a hora sagrada, a hora que você me dá, a hora que você me entrega, a hora que a gente conversa, a hora da nossa intimidade. Essa mensagem tem resistências, irmão. O verso de número 9 vai dizer para nós: mais alguns. E como ele vai classificar esses alguns? Alguns que endureceram, estão com seus corações endurecidos, estão com seus corações endurecidos. Jesus disse na parábola das sementes: onde o coração é como pedra, a semente não penetra. Onde o coração é como pedra, a semente não penetra. Teve gente recebendo, mas teve gente endurecida. Deixa o texto aí. Teve gente. Será que a gente pode orar hoje e dizer: Senhor, tira a dureza do meu coração, tira a dureza do meu coração? Olha o texto: mas alguns deles endureceram, se tornaram resistentes, estavam duros demais, fechados demais. E se eles estavam endurecidos, o passo seguinte foi rejeitar. Eles não só se fecharam, mas eles agora também se tornam, eles desprezam, eles rejeitam o Espírito Santo, eles rejeitam o que está acontecendo, eles rejeitam a mensagem, eles não estão aceitando. Olha a diferença: uns prontamente receberam, outros se fecharam e rejeitaram. Embora Paulo explicasse, anunciasse, eles fecharam o seu coração e rejeitaram. E aí eles foram para um outro estágio, mais profundo, mais sombrio. Eles começaram a falar mal, a argumentar contra. Irmãos, é perigoso quando Deus está fazendo algo e nós fechamos o nosso coração. É perigoso quando Deus está fazendo algo
e nós fechamos o nosso coração. Se fechamos o coração, logo começamos a resistir, e não descemos um pouco mais e começamos a criticar, a maldizer. Deixa eu te dizer, que o Espírito Santo nos livre, e que Ele encontre em nós homens e mulheres quebrantados na sua presença. Deus é minha testemunha, eu não sou mais certo que ninguém, não sou mais consagrado que ninguém, mas o que eu tenho feito todos os dias é quebrantar meu coração na presença dEle, e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti para continuar pregando também, mas eu preciso de Ti para ser um bom pai para os meus filhos, um bom marido para minha esposa, um bom amigo para os meus companheiros. Eu preciso de Tua presença para continuar a minha jornada. Eu preciso de Tua presença para conduzir a minha vida. Eu não posso viver sem o poder do Espírito Santo. Dá até para ser discípulo, dá até para fazer reunião sem o Espírito Santo, mas esse não é o plano de Deus. Ele quer enviar sobre nós o poder do Espírito Santo mais uma vez. Há três pessoas, há três posições muito claras no texto: gente que está cheia, gente que vai se encher, e gente que decidiu que não quer. Eu espero que aqui na igreja hoje, quem está cheio se encha mais. Quem ainda não se encheu, comece hoje a se encher. E se você talvez tinha alguma dúvida ou resistência quanto à obra do Espírito Santo, porque eles semearam teologias e argumentos, eu espero que hoje toda resistência caia por terra, e o poder da unção do Espírito desça sobre esta igreja. Eu não sou nenhum imediatista, eu não acho que hoje a gente vai viver aqui um estrondo. Podemos até viver, mas eu acredito que se nós dedicarmos parte do nosso dia e nos entregarmos com devoção, daqui um mês, no final do ano, daqui um ano, nós não seremos mais as mesmas pessoas que somos agora. Nós não seremos mais os mesmos homens e as mesmas mulheres que somos agora, porque o Espírito de Deus nos transforma de glória em glória. Não quero que você tenha uma experiência emocional em um culto e dizer: uau, que culto bacana, mas você saia daqui para ser a mesma pessoa. Não, eu quero que você receba um impacto da glória de Deus dia a dia, para mudar e transformar e sair daqui e ser uma pessoa diferenciada. Que o Senhor tire de nós toda dureza, que o Senhor tire de nós toda rejeição, que o Senhor tire de nós toda maledicência, que o Senhor continue derramando o seu Espírito sobre nós. E a Bíblia diz que nos próximos 2 anos, na história de Éfeso, eu não estou marcando prazo, mas a Bíblia diz que nos próximos 2 anos, as pessoas ouviram e viram milagres extraordinários. Nos próximos 2 anos, que houve foi salvação, cura e libertação. Eu estou levantando a minha mão e eu quero profetizar. Quando vem um derramar do Espírito Santo, a gente vê a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho repreende Satanás, e as enfermidades vão embora, e Deus opera maravilhas no meio do seu povo. E Deus opera maravilhas no meio do seu povo. Fique de pé, por favor. Eu tinha ainda mais algumas coisas para dizer, mas eu creio que o Espírito Santo é um lugar de liberdade. Quantos podem dizer amém? Eu profetizo um batismo de libertação, um batismo de liberdade nesta igreja, neste dia.
Está caindo o cativeiro dos vícios, está caindo o cativeiro da pornografia, está caindo o cativeiro de vícios, em nome de Jesus agora. Está caindo cativeiros espirituais, consagrações espirituais, obras demoníacas. Deus está quebrando cativeiros nesta hora. Onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Eu profetizo, onde há o Espírito Santo de Deus, a autoridade. Satanás não vai mais resistir o seu caminho, não vai mais te oprimir, não vai mais te acusar, não vai mais te amedrontar, não vai mais oprimir tua família, em nome de Jesus agora. Eu declaro, onde há o Espírito Santo, sinais e maravilhas, milagres vão acontecer, pessoas vão ver o impacto da glória de Deus. Eu declaro, onde há o Espírito Santo, há um povo que provoca a devoção, que busca diariamente a sua presença.